Dentro da torre de vidro da Harrison Wells, Brian estava numa sala de conferências onde todos os olhos o olhavam com desprezo. Blazer gasto, sapatos arranhados, pai solteiro sem diploma. Está a desperdiçar o nosso tempo, disse alguém. A sua mão tocou na maçaneta da porta para sair. Então, a notificação apareceu em todos os ecrãs. O projeto Horizon fracassou. 20 milhões de dólares perdidos. Um erro de dados que toda a equipe não conseguiu resolver em 3 meses. Brian olhou para o ecrã de projeção através da porta aberta. O seu cérebro percebeu algo em 5 segundos. Eu sei onde está o erro, disse ele baixinho. Será que este homem invisível pode mudar o seu destino e o da empresa? 3 meses antes, Brian estava empilhando caixas num armazém às 2 da manhã, quando viu a oferta de emprego no seu telemóvel. Vaga de engenheiro de dados. Harrison Wells, uma das principais empresas de consultoria da cidade. Ele ficou a olhar para o ecrã por um longo tempo antes de clicar em candidatar-se. Na manhã da entrevista, ele pediu $60 emprestados ao seu vizinho Marcos para comprar o blazer na loja de artigos usados da 7ª Rua. O blazer cheirava a naftalina e os cotovelos estavam gastos, mas era o melhor que ele podia comprar. Ele passou 20 minutos a engraxar o seu único par de sapatos sociais até que ficassem quase aceitáveis. O salto estava gasto do lado direito por causa dos anos de uso, mas ele disse a si mesmo que ninguém iria notar. A sua filha Emma estava sentada à mesa da cozinha a comer cereais. Ela tinha 5 anos e não perguntou por que o pai estava a usar roupas elegantes. Ela tinha aprendido a não fazer muitas perguntas sobre dinheiro ou trabalho, ou por que moravam num apartamento de um quarto, onde ela dormia no sofá. Porta-te bem com a senhora Chen hoje, disse Brian, depois se corrigiu. Senhora Patterson, a vizinha que cuidava de Emma quando ele trabalhava no turno da noite. Emma acenou com a cabeça, com leite no lábio superior. Brian beijou o topo da cabeça dela e saiu antes que ela pudesse ver as suas mãos a tremer. O edifício Harrison Wells era todo de vidro e aço. 40 andares de pessoas que pertenciam àquele lugar. A recepcionista olhou para ele de cima a baixo quando ele disse o seu nome. Os olhos dela demoraram-se no blazer dele, nos sapatos dele. No caminho, ele ficou parado como alguém que não estava habituado a ficar em átrios como aquele. 4º andar, disse ela sem sorrir. O elevador tinha espelhos. Brian evitou olhar para si mesmo. A sala de conferências estava fria. 4 pessoas estavam sentadas atrás de uma longa mesa com garrafas de água importada e pastas de couro. Brian reconheceu a disposição da sala por ter pesquisado online. O painel de entrevista, as pessoas que decidiriam se ele valia o tempo delas. David sentou-se no meio. Chefe de dados, diploma de Harvard no seu LinkedIn, fato feito à medida. Um relógio que custou mais do que Brian ganhou em 6 meses. Ele olhou para o currículo de Brian e pousou-o como se estivesse contaminado. Então, David disse, Brian, fale-nos sobre a sua formação acadêmica. A garganta de Brian ficou seca. Frequentei a Universidade Estadual durante 3 anos e não concluí o meu curso. Sarah, a engenheira sênior, ergueu uma sobrancelha. Ela tinha um MBA em Yale e a confiança de alguém que nunca duvidou do seu lugar em salas como esta. Não terminou a faculdade? Não, senhora. A minha esposa adoeceu. Tive que abandonar os estudos para cuidar dela. E agora? Perguntou Tom, do RH. O seu sorriso era fino, profissional e completamente vazio. Ela faleceu há 3 anos. Lamento ouvir isso, disse Tom num tom que significava que ele não lamentava nada. Mas compreende que só contratamos candidatos com, pelo menos, um diploma de bacharelato. É a política da empresa. Brian acenou com a cabeça. Ele sabia que isso iria acontecer. Eu compreendo, mas tenho aprendido engenharia de dados sozinho há 5 anos. Todas as noites, depois do trabalho, criei projetos, aprendi Python e SQL, estudei algoritmos de aprendizagem automática. Passei no seu teste de avaliação online. David recostou-se na cadeira. Muitas pessoas passaram nesse teste. É uma triagem básica. O que precisamos aqui são pessoas com credenciais reais. Pessoas que foram formadas pelas melhores instituições. Eu criei um portfólio, disse Brian. Ele pegou o seu portátil velho e pesado, com o ecrã rachado. Posso mostrar-lhe o que tenho trabalhado? Sarah mal olhou para ele. Isto parece algo que um estudante faria. Eu sou um estudante. Só não estou numa sala de aula. Fale-me sobre descida de gradiente, disse David de repente. Brian explicou.
a matemática, o conceito, como otimiza modelos de aprendizagem automática, minimizando erros através de etapas iterativas. Ele estudou isso durante meses. Testou em conjuntos de dados que encontrou online, depurou até entender todas as variáveis. David acenou com a cabeça lentamente. Isso é conhecimento de livro. Qualquer pessoa pode ler isso num livro. E quanto à aplicação prática? Cenários do mundo real com dados confusos e prazos impossíveis. Trabalho em 3 empregos para sustentar a minha filha, disse Brian baixinho. Entendo situações confusas e prazos impossíveis. Tom escreveu algo nas suas notas. Por que acha que merece estar aqui? Esta é uma das empresas mais competitivas do setor. Temos candidatos do MIT, Stanford, Carnegie Mellon. O que o faz pensar que pode competir com isso? Brian olhou para a mesa, para as garrafas de água que não podia comprar, para as pastas de couro e os diplomas emoldurados nos perfis do LinkedIn e para a certeza nos olhos deles de que ele não pertencia àquele lugar porque precisava deste emprego para sustentar a sua filha. A sala ficou em silêncio. Não era um silêncio agradável. Era o tipo de silêncio que significava que eles já tinham tomado a sua decisão. David levantou-se. Olhe, agradecemos a sua vinda, mas acho que está claro que você não é a pessoa certa para o cargo. Precisamos de pessoas com credenciais, com histórico comprovado em instituições conceituadas. Você entende? Brian entendeu. Ele já tinha entendido antes de entrar. Mas ele tinha esperança mesmo assim, da maneira que pessoas desesperadas sempre têm esperança. Obrigado pelo seu tempo, disse ele. Ele pegou o seu laptop e levantou-se, a cadeira raspando no chão. Ninguém lhe apertou a mão. Victoria Hayes, a CEO, sentou-se na ponta da mesa. Ela ficou em silêncio durante toda a entrevista, apenas observando com olhos escuros que não revelavam nada. Ela não o impediu de sair. Brian caminhou até a porta, seu reflexo preso no vidro. Um homem que não pertencia a prédios como este. Sua mão tocou a maçaneta da porta. Então ouviu-se um barulho. Alto, urgente, vindo da sala de conferências ao lado. A porta se abriu e 3 executivos seniores saíram correndo, com os rostos pálidos. Um deles gritava ao telefone. Eles não podem simplesmente cancelar. Trabalhamos nisso há 3 meses. Outra executiva, uma mulher com um terno cinza elegante, quase corria em direção à sala de entrevistas de David. Precisamos de todos na sala de conferências principal agora. A Horizon acabou de entrar em colapso. A expressão de David mudou instantaneamente. Como assim entrou em colapso? O cliente desistiu. Um contrato de 20 milhões de dólares. Disseram que o nosso modelo de dados está fundamentalmente errado. Vão levar o negócio para a Stratton Analytics. Sarah levantou-se tão rapidamente que a cadeira caiu para trás. Isso é impossível. Verificamos tudo 3 vezes. Bem, aparentemente deixamos escapar algo crucial, disse a mulher de cinza. A sua voz era gelada. Porque acabaram de nos enviar um relatório de 10 páginas explicando por que é que as nossas projeções de taxa de retenção são inúteis. A administração está a enlouquecer. Precisamos controlar os danos agora. As pessoas estavam a invadir o corredor. Os telefones tocavam, alguém xingava. O ambiente calmo e estéril da Harrison Wells se transformou em caos em menos de 30 segundos. Brian ficou parado ali, com a mão ainda na maçaneta da porta. Através da porta aberta da sala de conferências principal, ele podia ver um enorme ecrã de projeção, tabelas e gráficos, visualizações de dados, uma apresentação sobre análise de retenção de clientes, o mesmo tipo de trabalho que ele estudava sozinho no seu apartamento, enquanto Emma dormia no sofá. O seu cérebro começou a trabalhar antes que ele pudesse impedi-lo. Reconhecimento de padrões, fluxo de dados, relações variáveis, as coisas que ele se treinou para ver nas horas escuras entre a meia-noite e o amanhecer. Ele olhou para o gráfico da taxa de retenção na tela. 91%. Um número bonito, o tipo de número que faria um cliente assinar um contrato de uns 20 milhões de dólares. Mas algo estava errado. Os pontos de dados eram muito limpos, muito consistentes. Nenhum conjunto de dados do mundo real se parecia com isso sem uma filtragem pesada. E as variáveis de linha de base que eles estavam usando para usuários ativos incluíam a frequência de login. Mas a frequência de login não significava necessariamente engajamento. Alguém poderia fazer login todos os dias por causa de lembretes automáticos por e-mail e nunca realmente usar o produto. E havia outra coisa, a detecção de usuários duplicados.
Ele podia ver no slide de metodologia que eles estavam usando deduplicação baseada em e-mail, mas isso não detectaria usuários que registravam várias contas com e-mails diferentes no mesmo dispositivo. A impressão digital do dispositivo era a abordagem padrão para isso, mas não parecia que eles a tivessem implementado. Se não tivessem filtrado as contas duplicadas corretamente, a taxa de retenção seria artificialmente inflacionada, talvez em muito. Esse era o erro. As mãos de Brian ficaram frias. Ele podia ver isso claramente. A falha que tinha feito com que um contrato de uns 20 milhões evaporasse. A coisa que os graduados de Harvard, MIT e Stanford tinham deixado passar de alguma forma em 3 meses de trabalho. Ele poderia ir embora agora mesmo, voltar para o seu emprego no armazém e seus turnos de entrega e suas noites tardias a aprender sozinho coisas pelas quais ninguém jamais lhe daria crédito. Ele poderia ir para casa, para Emma, e dizer a ela que o papai não conseguiu o emprego. Mas tudo bem, eles dariam um jeito, como sempre faziam, ou ele poderia dar meia volta. Se estivesse errado, eles o humilhariam ainda mais do que já haviam feito. Eles ririam dele até ele sair do prédio. Ele se tornaria uma história que contariam nos happy hours da empresa sobre o cara sem diploma que achava que poderia resolver os problemas deles. Se estivesse certo, tudo poderia mudar. Brian pensou em Emma, em como ela nunca reclamava quando o jantar era macarrão de novo, em como ela lhe perguntara na semana passada se poderiam ir ao zoológico, e ele respondera que talvez no mês que vem, sabendo que o mês que vem não seria diferente. Pensou em mais 3 anos de turnos no armazém, dores nas articulações e adormecer em frente a vídeos tutoriais às 3 da manhã. Virou-se. A sala de conferências estava agora cheia. David, Sarah, Tom e uma dúzia de outras pessoas aglomeravam-se em torno do ecrã de projeção. Victoria Hayes estava perto da frente, de braços cruzados, com uma expressão indecifrável. Brian bateu na moldura da porta. Ninguém o ouviu. Ele bateu mais forte. David virou-se. O seu rosto ainda estava vermelho de estresse e raiva. O que foi? Estamos no meio de uma crise aqui. Eu sei, disse Brian. A sua voz estava firme, embora o seu coração estivesse a tentar romper as costelas. E acho que sei onde está o erro. A sala de conferências ficou em silêncio total. 20 pessoas viraram-se para olhar para Brian como se ele tivesse acabado de anunciar que podia voar. O rosto de David mudou de vermelho para roxo. O que é que acabaste de dizer? Acho que sei onde está o erro, repetiu Brian. A sua voz estava mais firme do que as suas mãos. No teu modelo de dados. Sarah soltou uma risada aguda. Deves estar a brincar comigo. Temos uma equipa de doutores que trabalham nisto há 3 meses. Olhaste para um ecrã por 5 segundos e achas que encontraste algo que nos escapou. Quem você pensa que é? David deu um passo em direção a ele. Acabamos de rejeitar você. Você não trabalha aqui. Você não pertence a este lugar. E agora você está a interromper uma crise para brincar de analista de dados. Brian cerrou os dentes. Eu vi o gráfico da taxa de retenção na sua projeção. 91%. Mas os dados parecem limpos demais. Acho que há um viés na sua entrada. Viés? A voz de Sarah transbordava desprezo. Filtramos tudo de acordo com os padrões da indústria, várias rodadas de validação, revisão por pares. Onde exatamente você obteve seu diploma em ciência de dados que o qualifica para questionar nossa metodologia? Eu não tenho um, disse Brian baixinho. Mas estudo isso há 5 anos, todas as noites. E acho que vocês estão calculando a retenção com base em usuários ativos, sem filtrar adequadamente contas duplicadas e registros de bots. David aproximou-se. A sua colônia era cara e avassaladora. Essa é a coisa mais ridícula que já ouvi. Fazes ideia de como limpamos os nossos dados? Usamos um protocolo padrão de deduplicação baseado em e-mail. A deduplicação baseada em e-mail não detecta utilizadores que registram várias contas com e-mails diferentes no mesmo dispositivo. Brian disse que é preciso usar impressões digitais do dispositivo para isso. E se estiver a contar a frequência de login como engajamento sem medir o uso real do produto, a sua definição de utilizador ativo vai inflar os seus números de retenção. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez era um silêncio diferente. Victoria Hayes saiu do seu lugar no fundo. Ela ficou em silêncio durante toda a entrevista e todo o caos. Agora ela caminhava lentamente em direção à frente da sala, seus saltos batendo no chão de mármore.
Todos se afastaram para ela passar. Ela olhou para Brian por um longo momento. O seu rosto não revelava nada. Está a dizer que o nosso projeto de $20 milhões falhou porque não filtramos contas duplicadas corretamente. Estou a dizer que é uma possibilidade que vale a pena verificar. E você determinou isso olhando para uma tela por 5 segundos. Brian olhou nos olhos dela. Eu determinei isso após 5 anos aprendendo sozinha a ler dados enquanto trabalhava em 3 empregos para sustentar a minha filha. Algo passou pelo rosto de Victoria, rápido demais para ser identificado. Ela virou-se ligeiramente, olhando para David e Sarah com uma expressão quase divertida. Depois voltou a olhar para Brian, os lábios curvados, mas não era bem um sorriso. Era algo mais frio, mais calculado. Está bem, disse ela. A palavra soou como um desafio. Vou dar-lhe 10 minutos. Prove. Ela cruzou os braços e recuou deliberadamente. A postura de alguém que assiste a uma apresentação que já sabe que vai acabar mal. Um professor dando a um aluno corda suficiente. Tom se mexeu, desconfortável. O sorriso malicioso de Sarah voltou. Victoria não estava dando uma chance a Brian. Ela estava dando a ele um palco para fracassar. 10 minutos para ele perceber que estava fora de sua capacidade. 10 minutos para ele passar vergonha de tal forma que sairia por conta própria e nunca mais voltaria. Uma lição para saber o seu lugar. A sala explodiu. Victoria não pode estar a falar a sério, disse Tom. Ele nem sequer é um funcionário. Isto é altamente irregular. Ele não tem credenciais, acrescentou Sarah. Ele pode estar completamente errado e desperdiçar um tempo valioso que não temos. David parecia querer remover Brian fisicamente do edifício. Isto é uma loucura. Estamos no meio de uma crise e queres deixar um tipo qualquer sem diploma dar-nos uma palestra sobre ciência de dados? A voz de Victoria cortou o barulho como gelo. Eu sou a CEO, David. Dá-lhe o quadro branco. Ninguém se mexeu. O rosto de David ficou rígido. Ele afastou-se. Sarah cruzou os braços e encostou-se à parede com uma expressão que dizia que estava a assistir a um acidente de carro em câmara lenta. Tom pegou o telemóvel e começou a digitar notas, provavelmente documentando isso para fins de RH. Brian caminhou até o quadro branco. As suas pernas pareciam molhadas. 20 pares de olhos queimavam as suas costas. O marcador estava frio e pesado na sua mão. 10 minutos. 600 segundos para provar que ele não estava delirando. Para provar que 5 anos de noites sem dormir, vídeos tutoriais e conjuntos de dados práticos significavam algo. Para provar que ele pertencia àquela sala. Ele escreveu a primeira fórmula. A sua mão tremeu e os números saíram errados. Ele apagou e começou de novo. A pressão o esmagava como um peso físico. Atrás dele, alguém tossiu. Parecia uma risada. Brian escreveu a equação para calcular a taxa de retenção. Coisa básica, mas a sua mente estava a trabalhar rápido demais e a sua mão devagar demais. E o marcador continuava a ranger contra o quadro de uma forma que fazia os seus dentes doerem. É doloroso ver isto, murmurou Sarah. Não baixinho o suficiente. David olhou para o relógio. 5 minutos se passaram. A visão de Brian começou a ficar embaçada. Os números no quadro se misturaram. Ele tinha estudado isso. Ele sabia disso. Mas ficar ali, sob aquelas luzes, com aquelas pessoas a observá-lo falhar, era diferente de ficar sozinho no seu apartamento, com Emma a dormir no sofá. Pensou em voltar para aquele apartamento à noite. Em contar a Emma que o pai não tinha conseguido o emprego, em mais um ano de turnos no armazém e rotas de entrega e verificar os preços no supermercado antes de colocar qualquer coisa no carrinho, em ser invisível. A sua mão parou de se mover. Então pensou na expressão no rosto da Emma na semana passada, quando prometeu que iriam ao zoológico no mês seguinte. A forma como ela sorriu, mesmo sabendo que o mês seguinte não seria diferente. A forma como ela acreditava nele, mesmo quando mais ninguém acreditava. Brian apagou todo um quadro. 4 minutos, disse David. Brian começou a desenhar, desta vez não fórmulas, mas um diagrama, o fluxo de dados da entrada à saída. Ele marcou onde a Harrison & Wells estava a obter as informações dos utilizadores, como definiam um utilizador ativo, quais as variáveis que estavam a monitorizar. Depois, circulou as lacunas, sem impressão digital do dispositivo, apenas deduplicação de e-mail,
o que significava que os utilizadores que registrassem várias contas com e-mails diferentes seriam contados como utilizadores únicos separados, inflacionando a base total de utilizadores. Frequência de login como a principal métrica de engajamento, o que significava que os utilizadores que faziam login por causa de lembretes automáticos por e-mail, mas nunca realmente usavam o produto, seriam classificados como ativos, inflacionando a taxa de retenção. Não havia segmentação entre utilizadores de alto valor e baixo valor, o que significava que eles não podiam ver que seus clientes mais valiosos estavam a sair em taxas mais altas do que os números gerais sugeriam. Ele desenhou setas mostrando como cada lacuna agravava as outras. Como uma taxa de duplicação de 31%, combinada com sinais falsos de engajamento, poderia fazer com que uma taxa de retenção de 68% parecesse 91%. Ora, anunciou David. Brian largou o marcador. Sua camisa estava encharcada de suor. Ele se virou para encarar a sala. Não tive tempo de recalcular tudo, disse ele. A sua voz saiu áspera. Mas se verificarem os vossos dados brutos usando impressões digitais de dispositivos, em vez de apenas deduplicação de e-mails, e se medirem o envolvimento real com o produto em vez de apenas a frequência de login, acho que descobrirão que a vossa taxa de retenção é significativamente inferior a 91%. Provavelmente algo em torno de 60%. Ninguém falou. David olhou para o quadro branco. O seu rosto tinha passado de roxo para um tom cinzento doentio. Sarah pegou no seu portátil. Os seus dedos moviam-se rapidamente pelo teclado. Ela já não sorria. Victoria aproximou-se do quadro. Ela estudou o diagrama que Brian tinha desenhado, traçou as setas com os olhos, leu cada anotação. A diversão calculada tinha desaparecido da sua expressão. Então ela virou-se para David. Verifique agora. David cerrou os dentes. Victoria, isto é baseado numa teoria de alguém sem nenhuma experiência profissional. Já validamos a nossa metodologia. Isto é uma perda de tempo. Verifique agora, repetiu Victoria. A sua voz era suave, mortalmente suave. David pegou no seu portátil com movimentos bruscos e irritados. Abriu a base de dados. Os seus dedos martelavam as teclas enquanto escrevia uma consulta para extrair os dados brutos e aplicava a impressão digital do dispositivo para identificar duplicatas. A sala observou em silêncio enquanto ele executava o script. Passaram-se 30 segundos. Depois, 1 minuto. O rosto de David ficou cada vez mais pálido. Oh, meu Deus, sussurrou ele. Sarah olhou por cima do ombro dele. A sua expressão mudou. A voz de David soou oca. A taxa de duplicatas é de 31%. Se removemos as contas duplicadas e recalculamos com base na impressão digital do dispositivo, a taxa de retenção real é de 68%, não 91%. O número pairou no ar como fumo. Alguém praguejou que outra pessoa tinha deixado cair o telemóvel. Tom parou de digitar e ficou apenas a olhar para o ecrã de David. Isso é impossível, disse Sarah, mas a sua voz tinha perdido a intensidade. Estamos a trabalhar nisto há 3 meses. Várias pessoas revisaram o processo de limpeza de dados. E todos fizemos a mesma suposição, disse David baixinho, que a deduplicação de e-mails era suficiente. Nunca pensamos em verificar os dados ao nível do dispositivo. Victoria virou-se para Brian. A sua expressão não tinha mudado, mas algo nos seus olhos estava diferente agora, mais nítido, mais focado. O cálculo frio tinha se transformado em algo parecido com respeito. Acabaste de identificar a causa principal de uma falha de 20 milhões em 10 minutos, disse ela. O mesmo problema que toda a minha equipa não percebeu durante 3 meses. Brian não sabia o que dizer. O seu coração ainda tentava romper as costelas. Victoria continuou. Mas identificar um problema é diferente de resolvê-lo. Mostrou-me que consegue ver o que os outros não veem. Agora precisa de me mostrar que consegue criar uma solução que realmente funcione. Ela deixou que aquilo fosse assimilado. Depois, disse as palavras que mudariam tudo. Estou a dar-lhe 3 dias. Crie um novo modelo. Prove que funciona. Se tiver sucesso, fica. Se falhar, eu mesma o acompanho até a porta. A sala explodiu. Victoria não pode estar a falar a sério, disse Tom. Ele nem sequer tem um diploma.
A política da empresa exige explicitamente um mínimo de um diploma de bacharelato para qualquer cargo na área de dados. O RH vai adorar isso. Eu sou a CEO, disse Victoria sem olhar para ele. Eu faço a política. Sarah deu um passo à frente. 3 dias para reconstruir todo um pipeline de dados. Isso não é apenas difícil, é funcionalmente impossível. Temos sistemas, dependências, protocolos de segurança. Ele nem sequer tem credenciais de acesso adequadas. Então arranje-lhe credenciais, disse Victoria. A voz de David estava tensa. Isto é uma loucura. Estamos em modo de crise e quer apostar em alguém sem experiência profissional e sem diploma? O que acontece se ele falhar? Porque ele vai falhar. Isto não é um exercício de sala de aula, é trabalho real com consequências reais. Victoria finalmente olhou para David. Então terá 3 dias para preparar um plano de contingência, mas vou dar-lhe uma oportunidade. David, atribua-lhe um espaço de trabalho. Sarah, certifique-se de que ele tem acesso às ferramentas e bases de dados necessárias. Tom, trate da papelada para um contrato de 3 dias como prestador de serviços. Ela voltou-se para Brian. 72 horas a partir de agora. Mostre-me do que é capaz. Então ela saiu da sala de conferências. A porta fechou-se atrás dela com um clique suave que soou como o martelo de um juiz. Brian ficou ali parado, segurando um marcador de quadro branco e tentando entender o que acabara de acontecer. David aproximou-se. A sua voz era baixa e fria. Deixe-me ser muito claro. Você teve sorte. Você percebeu algo óbvio que nós ignoramos porque estávamos a trabalhar em grande escala. Mas construir um pipeline de dados funcional em 3 dias, você vai fracassar. E quando isso acontecer, vou garantir que todos saibam que foi um erro da Victoria, não nosso. Ele passou por Brian e saiu pela porta. Sarah seguiu-o sem dizer nada. Tom juntou as suas coisas e saiu com um sorriso forçado que era mais uma careta do que qualquer coisa amigável. A sala esvaziou-se. Brian ficou sozinho com um quadro branco cheio de diagramas e o peso de 72 horas a pressionar os seus ombros. Ele pegou no telemóvel. 2 chamadas perdidas da Sra. Patterson. Uma mensagem da Emma. "Quando é que vens para casa, papá?" Ele respondeu por mensagem. "Em breve, querida. O papá ama-te." Depois, guardou o telemóvel e começou a trabalhar. O primeiro dia foi um inferno. Deram-lhe uma secretária num canto do espaço de trabalho aberto. Sem gabinete, sem privacidade, apenas uma pequena mesa encaixada entre a impressora e a saída de emergência. David deixou cair um disco rígido na sua secretária com mais de 2 milhões de linhas de dados brutos e disse-lhe para descobrir sozinho. "Tem 72 horas", disse David. "Não nos peça ajuda. Este é o seu teste." Sarah passou por ele 2 vezes sem lhe dar atenção. Outros funcionários olhavam abertamente, cochichavam entre si. Brian ouviu fragmentos de conversas. Quem é aquele tipo? O caso de caridade da Victoria. Ouvi dizer que ele nem sequer tem um diploma. É o que acontece quando as iniciativas de diversidade vão longe demais. Brian colocou os fones de ouvido e começou a trabalhar. Ele passou 6 horas apenas para obter acesso aos sistemas necessários. A documentação estava espalhada por várias wikis internas. As credenciais da base de dados exigiram 3 pedidos de aprovação diferentes. As bibliotecas Python de que ele precisava não estavam instaladas na sua máquina e demorou 2 horas para responder ao seu pedido. À meia-noite, ele tinha escrito scripts básicos para limpar os dados. Às 3 da manhã, ele tinha identificado as contas duplicadas e removido-as do conjunto de dados de amostra. Ao amanhecer, ele tinha construído uma estrutura básica para o novo modelo. Ele dormiu 2 horas na sua secretária, acordou com o pescoço rígido e a equipa de limpeza a aspirar ao seu redor. O segundo dia foi pior. Todos os sistemas que ele tocava pareciam ter sido projetados para combatê-lo. As consultas ao banco de dados expiravam. O código que funcionava no seu portátil falhava nos servidores da empresa. As permissões de ficheiros bloqueavam o seu acesso a conjuntos de dados críticos. David passou por lá na hora do almoço e viu Brian a olhar para uma mensagem de erro. "Está com problemas?" perguntou David. O seu sorriso era fino. "Acesso negado nos registros de transações", disse Brian. "Preciso deles para validar os resultados do modelo. Isso requer autorização de nível 3. Você é um contratado temporário de nível 1. Precisará enviar uma solicitação através da equipa de segurança." "Quanto tempo isso leva?"
Normalmente de 5 a 7 dias úteis. Brian ficou com o estômago embrulhado. Tenho até amanhã de manhã. David deu de ombros. Devia ter pensado nisso antes de fazer promessas que não poderia cumprir. Ele se afastou. Brian ficou a olhar para o ecrã. Sem os registros de transações, não poderia verificar se o seu modelo estava a prever com precisão o comportamento do utilizador. Poderia construir o pipeline, mas não poderia provar que funcionava. Faltavam 36 horas. A sua filha estava novamente a ficar com a senhora Patterson. Tinha prometido a Emma que estaria em casa para o jantar. Tinha mentido. Ao fim da tarde, encontrou uma solução alternativa. Uma cópia de segurança mais antiga dos registros de transações que não exigia a autorização de nível 3. Os dados estavam desatualizados em 3 meses, mas era melhor do que nada. Ele executou testes de validação até os olhos arderem. O modelo funcionava com dados históricos e previa a rotatividade dos utilizadores com 83% de precisão, melhor do que os 76% do modelo antigo. Mas havia um problema. Faltava uma variável crítica: os dados do valor da vida útil do cliente do sistema CRM antigo. Sem eles, o modelo não conseguia distinguir entre clientes de alto valor que estavam prestes a cancelar e clientes de baixo valor que não eram tão importantes para a estratégia de retenção. Era uma coisa pequena, mas era a diferença entre um modelo bom e um excelente. A diferença entre Victoria acreditar nele e mostrar-lhe a porta. Brian enviou um pedido de acesso ao CRM antigo. Recebeu uma resposta automática. Pedido recebido. Tempo estimado de processamento: 5 a 7 dias úteis. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Dia 3, faltando 18 horas. Brian não tinha dormido. Os seus olhos pareciam lixa. Ele tinha construído 80% do novo pipeline, testado em dados de amostra, corrigido bugs, otimizado consultas. Mas sem os dados de valor da vida útil do cliente, o modelo estava incompleto. Ele tinha tentado de tudo: ligado, enviado e-mails para o administrador do banco de dados, deixado mensagens de voz. Ninguém respondeu num domingo à noite. Às 23 horas, ele aceitou que iria falhar. Ele tinha chegado perto, mais perto do que tinha o direito de esperar. Mas perto não era suficiente. Ele estava a arrumar o seu portátil quando a porta da sala de conferência se abriu. Victoria Hayes entrou com 2 chávenas de café. Ela colocou uma na secretária dele. Você precisa dos dados CLV. Ela disse que não era uma pergunta. Brian olhou para cima. Sim, mas o acesso leva no mínimo 5 dias. Não tenho tempo. Victoria pegou o telemóvel e digitou algo. 1 minuto depois, o e-mail de Brian apitou. Acesso concedido. Sistema CRM legado. Todas as permissões. Você tem 4 horas, disse Victoria. Se não conseguir terminar até lá, eu mesma vou acompanhá-lo até a saída às 3 da manhã. Brian olhou para a notificação de acesso. Por que está a fazer isso? Victoria ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava mais suave do que ele jamais tinha ouvido. Há 15 anos, eu estava onde você está agora. Prédio diferente, mesma dúvida. Eu tinha um MBA de uma faculdade que ninguém respeitava. Fui rejeitada por 47 empresas. Quando alguém finalmente me deu uma chance, todos chamaram de contratação por diversidade. Disseram que eu estava lá para preencher uma caixa. Ela olhou diretamente para ele. Criei um modelo que fez a empresa crescer 300% em 2 anos. Provei que o potencial é mais importante do que o pedigree. Nunca esqueci como é ser subestimada. Ela virou-se para sair, mas parou na porta. 4 horas, Brian. Mostre-me que estou certa sobre si. Brian trabalhou como se a sua vida dependesse disso, porque dependia. Ele extraiu os dados de CLV, integrou-os no modelo, fez teste após teste, corrigiu erros, otimizou, validou. Às 2h45 da manhã, o teste final foi concluído. O modelo funcionava. Precisão de previsão de retenção de 87%. Identificação de rotatividade de clientes com 30 dias de antecedência e 84% de precisão. Não era apenas bom. Era melhor do que qualquer coisa que Harrison e Wells já tivessem criado. Brian guardou tudo e fez 3 cópias de segurança. Depois, colocou a cabeça sobre a secretária e fechou os olhos por 15 minutos. Quando olhou para cima, Victoria estava parada na porta. Está feito, disse Brian. O modelo está pronto. Victoria acenou com a cabeça uma vez.
Amanhã de manhã, às 8 horas, você faz a apresentação para a diretoria executiva e nosso antigo cliente. Se eles ficarem impressionados, você fica. Se não, ela não terminou a frase. Não precisava. Brian foi para casa às 4 da manhã, não para dormir, apenas para tomar banho e vestir uma camisa limpa. Emma estava a dormir no sofá com a Sr. Patterson cochilando na poltrona, com infomerciais passando sem som. Ele beijou a testa de Emma sem acordá-la. Deixou um bilhete na bancada. O papai tem algo importante hoje. Amo-te. Às 6 da manhã, ele estava de volta a Harrison Wells, sentado na sala de conferências vazia com o seu portátil e uma apresentação que tinha feito em 30 minutos. Os slides eram simples, básicos, nada parecidos com as apresentações sofisticadas que a empresa costumava produzir, mas o modelo era sólido. Os dados eram claros, os resultados eram reais. Isso tinha de ser suficiente. Às 7 da manhã, as pessoas começaram a chegar. Membros do conselho em fatos caros, executivos seniores que Brian nunca tinha visto antes. O antigo cliente, um homem de cabelos grisalhos chamado Richard Clemson, que dirigia uma grande empresa de análise de retalho. Ele olhou para Brian da mesma forma que se olha para uma mancha em um móvel caro. David e Sarah entraram juntos. Eles não reconheceram Brian, apenas sentaram-se perto do fundo e esperaram com as expressões sombrias de pessoas assistindo a uma execução. Tom, do RH, sentou-se perto da porta com o seu portátil aberto, tomando notas. Victoria foi a última a entrar. Ela tinha trocado de fato, azul marinho escuro, sem joias, exceto um relógio simples. Ela sentou-se à cabeceira da mesa e fez um gesto para que todos se acomodassem. Obrigado a todos por terem vindo em tão curto prazo, disse Victoria. A sua voz transmitia o tipo de autoridade que fazia com que todos se sentassem um pouco mais eretos. Como sabem, perdemos o contrato com a Horizon há 3 dias devido a erros fundamentais na nossa modelação de dados. Esta reunião é para discutir a solução. Richard Clemson recostou-se na cadeira. Com todo o respeito, Victoria, já assinamos com a Stratton Analytics. A menos que tenha algo revolucionário para nos mostrar, não sei bem por que estou aqui. Temos, disse Victoria. Ela olhou para Brian. Este é Brian Miller. Ele identificou a causa principal da nossa falha nos dados. Ele também criou um novo modelo em 72 horas. Gostaria que ele apresentasse as suas descobertas. Richard ergueu as sobrancelhas. 72 horas? A sua equipa passou 3 meses e não conseguiu entregar? Agora está a dizer-me que alguém consertou isso em 3 dias. Sim, disse Victoria simplesmente. Brian, a palavra é sua. Brian levantou-se. As suas pernas pareciam bambas. Todos os olhos na sala estavam postos nele, a julgá-lo, a avaliá-lo, à espera que ele falhasse. Ele ligou o seu portátil ao ecrã de projeção. O primeiro slide apareceu, sem gráficos sofisticados, apenas um título. Por que erramos? Há 3 meses, Brian começou. Esta empresa disse a um cliente que a sua taxa de retenção era de 91%. Esse número baseava-se numa análise cuidadosa feita por cientistas de dados experientes, utilizando metodologias padrão da indústria. Também estava completamente errado. Ele clicou no slide seguinte. Um diagrama simples mostrando o fluxo de dados. O erro não estava no modelo em si. Estava na entrada. Estávamos a medir os utilizadores ativos com base na frequência de login. Mas fazer login não significa engajamento. Alguém pode fazer login todos os dias por causa de lembretes automáticos por e-mail e nunca realmente usar o seu produto. Eles são contados como utilizadores retidos quando, na verdade, já se foram. Richard franziu a testa. A nossa equipa técnica levantou essa preocupação. O seu pessoal disse-nos que isso tinha sido contabilizado. Não foi, disse Brian. E havia um segundo problema. O processo de deduplicação utilizava a correspondência de e-mails, mas os utilizadores que criavam várias contas com e-mails diferentes no mesmo dispositivo eram contabilizados como indivíduos separados. Isso inflacionou a base de utilizadores em 31%. David mexeu-se na cadeira. Sarah estava a olhar para a mesa. Brian clicou no slide seguinte. Eis o que acontece quando se combinam esses 2 erros. Obtém-se números de retenção que parecem incríveis. 91%. Qualquer executivo aprovaria isso. Mas o número real era 68%. Essa diferença de 23 pontos é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A sala ficou em silêncio.
A expressão de Richard mudou de cética para interessada. Então, qual é a sua solução? Perguntou Richard. Brian avançou para o próximo slide. Este mostrava a nova arquitetura do modelo. Impressão digital do dispositivo em vez de e-mail para deduplicação, pontuação de envolvimento com base no uso real do produto. Não apenas no login. Integração do valor da vida útil do cliente. Produto do cliente, para que possamos identificar utilizadores de alto valor em risco de cancelamento. E análise preditiva que pode sinalizar o potencial cancelamento com 30 dias de antecedência e 84% de precisão. Ele deixou isso assentar e continuou. O modelo antigo dizia quem já tinha saído. Este modelo diz quem está prestes a sair, enquanto ainda há tempo para fazer algo a respeito, e concentra os seus esforços de retenção nos utilizadores que realmente importam para os seus resultados financeiros. Richard inclinou-se para a frente. De que tipo de precisão estamos a falar? 87% para a previsão de retenção, 84% de precisão na identificação de cancelamentos. Testado em 3 meses de dados históricos com validação em vários segmentos de utilizadores. Um dos membros do conselho se manifestou. Como sabemos que isso não foi apenas adaptado aos dados históricos e que realmente funcionará no futuro? Não sabemos, admitiu Brian. Não até testá-lo em produção. Mas posso mostrar a metodologia de validação, os testes cruzados em diferentes períodos de tempo, os casos extremos que levei em consideração, e posso explicar exatamente como o modelo lida com novos utilizadores, utilizadores estabelecidos e utilizadores em declínio. Ele passou os 20 minutos seguintes a fazer exatamente isso, detalhando os pormenores técnicos, respondendo a perguntas e mostrando os dados que sustentavam cada afirmação. Os membros do conselho fizeram perguntas pontuais e Brian respondeu-lhes. Quando não sabia algo, ele dizia. Quando fazia uma suposição, identificava-a claramente. Não se tratava de um argumento de venda. Era uma apresentação técnica feita por alguém que entendia o trabalho em um nível fundamental, que o construíra com as próprias mãos e que o testara até ter certeza de que estava certo. Richard pediu uma cópia da documentação do modelo. Brian enviou-lhe na hora. Dê-me 10 minutos para analisar isso com a minha equipa, disse Richard. Ele se levantou e saiu com 2 de seus funcionários. A porta da sala de conferências fechou-se atrás deles. A sala explodiu em conversas silenciosas. Os membros do conselho se reuniram. David e Sarah estavam tendo uma discussão intensa em sussurros. Brian sentou-se. Suas mãos tremiam. Ele tinha feito tudo o que podia. Ou era o suficiente ou não era. Victoria chamou sua atenção do outro lado da sala. Ela acenou com a cabeça uma vez. Não era aprovação, apenas reconhecimento. 10 minutos pareceram 10 horas. Quando Richard voltou, sua expressão era indecifrável. Sentou-se e olhou diretamente para Brian. Analisei a sua metodologia. A minha equipa tem dúvidas sobre a escalabilidade e o processamento em tempo real, mas a abordagem central é sólida. Melhor do que sólida. É o que deveríamos ter tido há 3 meses. Ele virou-se para Victoria. Se estiver disposta a implementar este modelo e fornecer suporte contínuo, restabeleceremos o contrato Horizon. Mesmo os termos, 20 milhões ao longo de 2 anos. A sala explodiu. Os membros do conselho começaram a falar ao mesmo tempo. Alguém começou a aplaudir. Victoria permaneceu calma, mas Brian viu o alívio passar pelo rosto dela por apenas 1 segundo. Richard levantou-se. Mas eu quero-o na equipa do projeto. Ele apontou para Brian, não como consultor, mas como engenheiro de dados líder. Este é o modelo dele. Ele deve ser quem o implementa. David empalideceu. Sarah parecia ter levado um tapa. Victoria levantou-se e estendeu a mão para Richard. Feito. Eles apertaram as mãos. A reunião se transformou em conversas sobre cronogramas de implementação e detalhes do contrato. Brian ficou sentado, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele havia recuperado o contrato. Ele havia economizado os 20 milhões de dólares para a empresa. Ele havia passado de candidato rejeitado a engenheiro-chefe em 72 horas. Não parecia real. Victoria encontrou-o depois que a sala estava quase vazia. David e Sarah tinham saído sem dizer nada. Os membros do conselho tinham ido embora. Eram apenas os 2 e o sol da manhã entrando pelas janelas do chão ao teto. Conseguiste, disse Victoria. Tive sorte, disse Brian.
Se não tivesses me dado aquele último acesso, eu não teria conseguido terminar. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Preparaste-te durante 5 anos. Eu apenas te dei a oportunidade. Ela entregou-lhe uma pasta. Contrato de trabalho, engenheiro de dados principal. O salário é de 120 mil por ano. Mais benefícios. Começas na segunda-feira. Brian pegou na pasta com as mãos trêmulas. 120 mil dólares. Mais dinheiro do que ele ganhou nos últimos 3 anos juntos. Há algo que deves entender, continuou Victoria. Não vai ser fácil. David vai ficar ressentido contigo. A Sarah vai questionar todas as decisões que tomar. Algumas pessoas vão sempre vê-lo como o tipo que foi contratado sem credenciais. Vai ter de provar o seu valor todos os dias. Eu sei, disse Brian, mas acredito que é capaz porque já provou algo mais importante do que credenciais. Provou que consegue ver o que os outros não veem. Consegue trabalhar mais do que qualquer outra pessoa e não desiste quando as coisas ficam impossíveis. Victoria dirigiu-se para a porta, mas parou. Há 15 anos, alguém me disse que eu não pertencia a uma empresa como a deles, que eu era uma contratação por diversidade, que nunca seria mais do que um símbolo. Ela olhou para ele. Agora sou a CEO dessa empresa. Levei uma década a provar o meu valor repetidamente, mas cheguei aqui e tu também vais chegar. Ela saiu. Brian ficou sozinho na sala de conferências com um contrato nas mãos e a luz do sol a aquecer o seu rosto. Ele pegou no telemóvel. Eram quase 10 horas da manhã. Emma já devia estar acordada. Ele ligou para a Sra. Patterson. A Emma está aí? Ela está a tomar o pequeno almoço. Quer falar com ela? Sim, por favor. Um barulho de folhas. Em seguida, a vozinha de Emma. Papai. Olá, querida. Gostarias de ir ao jardim zoológico hoje? A sério? A emoção na voz dela fez a garganta dele apertar. A sério? O papá terminou o seu trabalho importante. Podemos ir ver os leões e os elefantes e comer gelado. Podemos comer 2 bolas? Brian sorriu. Pela primeira vez em 3 dias, sorriu sem esforço. Podemos comer 3 bolas, se quiseres, Emma gritou de alegria. Brian podia ouvir a Sra. Patterson a rir ao fundo. Vou buscá-la daqui a 1 hora. Ok, amo-te, Emma. Também te amo, papá. Ele desligou o telefone e ficou ali parado por um momento, olhando para a cidade, para os edifícios cheios de pessoas que pertenciam àquele lugar, para a vida pela qual ele tinha lutado tanto para conquistar. Naquela noite, Brian sentou-se num banco do lado de fora do zoológico, enquanto Emma dormia encostada no seu ombro. Ela tinha se cansado de correr atrás de pavões e tentar nomear todos os animais que viam. 2 cones de gelado tinham deixado resíduos pegajosos na camisa dela. Ela sorria enquanto dormia. O sol se punha atrás do edifício Harrison and Wells, ao longe. 40 andares de vidro e aço, onde 4 dias antes lhe tinham dito que não pertencia. Pensou em pedir dinheiro emprestado para comprar roupas para a entrevista. Pensou na sala onde o dispensaram. Pensou nos 3 dias de trabalho impossível e no teste final de Vitória às 2h45 da manhã. Sobre Richard Clemson a dizer, quero-o na equipa do projeto. Brian ajustou o peso de Emma no ombro. Ela murmurou algo durante o sono sobre elefantes. De pai solteiro, humilhado numa entrevista, a engenheiro-chefe num projeto de 20 milhões de dólares. De invisível a essencial. De rejeitado a respeitado. Ele reescreveu a sua própria história e provou que o potencial não vem da linhagem. Vem da vontade de continuar a lutar quando todos dizem para desistir. Às vezes, as pessoas que lhe dão uma oportunidade não são aquelas que acreditam em si desde o início. São aquelas que são corajosas o suficiente para deixá-lo provar que estão erradas. E às vezes, isso é tudo o que precisa.